Paz do Senhor, amém. Hoje é dia 6 de abril de 2022, são 5h35 da manhã, estava aqui lendo a Bíblia. Deus me deu em Jeremias 14, eu vou ler alguns versículos. Jeremias 14, versículo 1, está escrito assim: a palavra do Senhor que veio a Jeremias a respeito da grande seca. Anda chorando Judá, e as suas portas estão enfraquecidas. Andam de luto até o chão, e o clamor de Jerusalém vai subindo. No versículo 10 e 11 está assim: assim diz o Senhor acerca desse povo, pois que tanto amaram afastar-se e não detiveram os pés, por isso o Senhor se não agrada deles, mas agora se lembrará da maldade deles e visitará os seus pecados. Disse mais o Senhor: não rogues por este povo para bem. Versículo 13. Então disse eu: Senhor Jeová, eis que os profetas lhes dizem: não vereis espada e não tereis fome, antes vos darei paz verdadeira neste lugar. Já estou terminando. Versículo 14 e 15. E disse-me o Senhor: os profetas profetizam falsamente em meu nome, nunca os enviei, nem lhe dei ordem, nem lhes falei visão falsa, e adivinhação e vaidade, e o engano do seu coração são o que eles vos profetizam. Portanto, assim diz o Senhor acerca dos profetas que profetizam em meu nome, sem que eu os tenha mandado, e dizem que nem espada nem fome haverá nessa terra. A espada e a fome serão consumidos, esses profetas. E o povo a quem eles profetizam será lançado nas ruas de Jerusalém, por causa da fome e da espada. E não haverá quem enterre as suas mulheres e os seus filhos e as suas filhas. Assim derramarei sobre eles a sua maldade. Assim como no tempo de Jeremias, muitas pessoas têm vivido. Vou fechar aqui que eu estou um pouco suada. Assim como no tempo de Jeremias, muitas pessoas têm vivido. Jeremias, ele profetizou durante 40 anos: arrependei-vos, arrependei-vos. Se não se arrependerem, Deus vai entregar Jerusalém na mão de Nabucodonosor, rei da Babilônia. E as pessoas desprezavam Jeremias. Mas um profeta falando exatamente o que Deus tinha mandado falar. Mas a maioria dos profetas falavam o que o povo queria ouvir. E o que o povo queria ouvir? O povo queria ouvir que Deus era com eles. O povo queria ouvir que Deus ia dar vitória, que eles iam ter paz, que eles iam ter abundância, que seus celeiros seriam fartos, que sua despensa estaria cheia. Levando para os dias de hoje, o rei Nabucodonosor, ele representa Satanás. Babilônia significa confusão. E o que Satanás quer? Trazer confusão. Deus estava falando ali para o seu povo, através de um profeta: olha, vem para mim, não se afaste de mim, porque o rei que quer tomar a terra de vocês, eu vou permitir. O rei a qual vocês estão indo em direção significa confusão, significa Babilônia, significa destruição e morte. Durante 40 anos, Jeremias falou o que Deus queria. E Jeremias chora e fala para Deus: Senhor, os profetas estão dizendo que vai ter paz. E levando para os dias de hoje, quantos têm vivido dentro da igreja? Às vezes eu vejo no YouTube, tem alguns profetas, tem até um vídeo meu, onde o profeta vai lá e me arrebenta. O rapaz vai lá e me arrebenta. Ele vai e fala assim, ele faz um comentário que eu não vou falar aqui para não gerar mais discussão, porque eu só prego o que Deus manda e não o que o povo quer ouvir. E eu não estou aqui para agradar o homem, eu estou aqui para agradar a Deus. Mas nesse vídeo eu falo sobre isso. Diversas publicações, né, de uma menina, claro, eu me inscrevi no vídeo dela, porque eu também quero ouvir bênção, mas ela só entrega a bênção.
Deus usou ela um dia que eu precisava ouvir algo. E Deus usou ela para mim, justamente com a resposta. Mas eu reparei que só era coisas boas. Todos os vídeos dela são coisas boas. Então tem muitas visualizações, porque é o que a pessoa quer ouvir. Então, muitos têm vivido assim ainda nas igrejas. Chega na igreja, está todo errado, todo errado. Aí vem um profeta e fala, assim te diz o Senhor, varão, varoa valorosa, varão valoroso. Quantos estão vivendo de engano dentro da casa do Senhor? Pessoas com carteirinha, líderes vivendo de engano, né? Pessoas vivendo de engano. E as pessoas querem ouvir. Então elas agarram um falso profeta. E assim como no tempo de Jeremias, aquilo que Deus falou aconteceu, o povo não se converteu, o povo não ouviu o que Deus tinha para dizer, mas o que os falsos profetas profetizavam. E Deus falou, olha, Jeremias chora, Senhor, os profetas estão dizendo que não vai ter fome, não vai ter espada. E Deus falando, vai ter fome e vai ter espada se não se converter, se não se converter dos seus maus caminhos. E os outros profetas falando, não, tá tudo bem. O povo seguindo errado, tá tudo bem. E aí Deus fala, vou destruir os profetas que falam falsamente no meu nome. E vou também destruir as pessoas que ouviram esses profetas e as suas famílias, suas casas. E assim como Deus falou, o rei da Babilônia chegou e veio destruindo tudo, amando do Senhor. E assim como nos dias de Jeremias será a vinda, observe os sinais. Observe os sinais. O mundo está cada dia mais contaminado. Jesus está voltando, observe os sinais. Como diz o pastor Fabrício da Paz e Vida, ele está com a mão na maçaneta. Jesus está com a mão na maçaneta. Jesus já está a postos no céu com seu exército. Observe os sinais. As pessoas estão cada dia fazendo coisas mais erradas, achando que Deus é com elas. Mas assim como Jeremias profetizou, eu estou profetizando agora o que Deus manda dizer. Lá em 2 Crônicas 7,14, Deus fala, se o meu povo que se chama pelo meu nome, orar, se humilhar, se converter dos seus maus caminhos, então eu descerei dos altos céus, perdoarei os seus pecados, sararei a sua terra. Deus está falando que se o povo se converter, Ele estará com cada um de nós. Mas hoje Deus já não está falando, está falando com toda a humanidade. Preste atenção nisso. Deus está falando com toda a humanidade, mas individualmente, com cada um de nós. Em Ezequiel 18 fala que se uma pessoa passar a vida inteira fazendo o que é certo, mas no final da sua vida, quando Jesus voltar para ela, ela estiver fazendo o que é errado, ela não vai se salvar. Mas se a pessoa passar a vida inteira fazendo o que é errado, no final da sua vida, quando Jesus voltar para ela, ela se arrependeu dos seus maus caminhos, aceitou Jesus como único, suficiente Salvador, ela vai para o céu, ela vai morar com Deus. Então que isso possa ficar no seu coração. Deus está falando com toda a humanidade, mas com cada um individualmente. Beijo na alma. Fui.